mesmo cativo na Babilônia, a Bíblia diz que Daniel não vai se contaminar. O texto que lemos vai nos trazer ao nosso coração que o chefe dos eunucos, que cuidava de cada jovem que ali estava, tinha a função, tinha a obrigação de alimentar todos os jovens que ali estavam com as iguarias do rei, com todas as bebidas que ali estavam. Só que Deus coloca no coração de Daniel não se contaminar. E o que me chama a atenção é que Daniel não vai ser alguém que vai quebrar as ordens locais daquele palácio. A Bíblia diz que mesmo o povo não servindo o Deus de Daniel, Daniel vai dizer ao chefe dos eunucos: eu preciso que vocês nos dê, a mim, a Sadraque, Mesaque e Abednego, 10 dias que nós possamos comer, dos legumes e da água, que nós não venhamos nos alimentar da mesa do rei. Percebamos que toda a comida do rei era consagrada aos deuses babilônicos. Então Daniel não queria se contaminar, mas Daniel, como um servo de Deus, como alguém temente e obediente, também entendia que não adiantava ele comer legumes e beber água se não tivesse a bênção, a direção do chefe dos eunucos. Perceba que quando Daniel fala com eles, fala com o chefe dos eunucos, ele vai dizer: se porventura o meu rei, o nosso rei, se ele descer aqui e ver você e os 3 meninos desfigurados, ele vai perceber. Daniel vai dizer: não, fique tranquilo, nós não vamos nos desfigurar, o nosso semblante vai ficar melhor do que aqueles que vão comer à mesa. E lendo esse texto, o Espírito de Deus começou a ministrar o meu coração de forma muito forte sobre segredos de Daniel que nós devemos conservar. Daniel tinha segredos com Deus, Daniel tinha segredos de vivência espiritual para com Deus, e tendo esses segredos, Daniel conseguiu permanecer na Babilônia intacto, sem nada contaminar Daniel, sem Daniel sair da rota na qual Deus o colocou. Percebamos que agora o chefe dos eunucos vai dar legumes e água para a alimentação de Daniel, e Daniel vai discorrer os 10 dias, e quando termina, ele está com um semblante melhor do que aqueles que comeram na mesa do rei da Babilônia. A primeira coisa que eu encontrei como segredo de Daniel é que ele foi treinado para a adversidade. Nós estamos em um tempo em que as pessoas não estão se preparando para os dias de adversidade. Daniel não. Daniel já estava preparado lá na terra de Israel. Quando Daniel é levado cativo, quando Daniel é levado cativeiro, Daniel está treinado para o dia da adversidade. Sabe, existem momentos que muitas vezes o adversário da nossa alma, sabedor da nossa caminhada, sabedor dos nossos compromissos com Deus e com as nossas responsabilidades no altar de Deus, quer que nós nos contaminemos, quer que nós nos perdemos, quer que nós automaticamente abramos mão daquilo que o céu colocou dentro de nós. Eu venho aqui com uma mensagem atual, dizer a você que aquilo que o céu colocou em você, o diabo não pode arrancar. Aquilo que o céu colocou em você como essência, você não pode sentar numa mesa de escarnecedor e deixar que isso seja levado, arrancado. Que manteve Daniel crente, irmãos, Naramanto que Minaia Séria, foi os seus princípios com Deus. Lubiéria, Cante o Revasnai, não são as pessoas, não são os ambientes que têm poder de nos mudar.
mudar. Aonde nós colocamos as plantas dos nossos pés, nós precisamos entender que nós estamos nesta terra de passagem. Enquanto nós não entendermos isso, aonde nós sentarmos, nós vamos perder a essência. Aonde algumas rodas se ajuntarem para tirar princípios, para tirar santidade, para tirar a sua vida de busca a Deus. E se você deixa isso ser levado cativo, porque ao olhar de muita gente, alguém iria dizer: qual é o problema? Sentar na mesa e comer das iguarias do rei. Qual é o problema? Beber do vinho do rei. Tinha um problema por detrás. Do que a folha? Daniel comeria, Daniel beberia, estaria quebrando a sua aliança com Deus. Nós estamos em um tempo em que as pessoas estão dizendo: não tem problema isso, não tem problema aquilo, não tem problema isso. Esses dias eu dizia: bispa, nós estamos no tempo que aquilo que era certo, agora para muita gente está errado. E aquilo que era errado, para muita gente, a colinar séria, está certo. Só que a Bíblia, irmãos, ela não mudou. A Bíblia não mudou, não vai mudar na sua essência, na sua inspiração. Então Daniel foi treinado pelo próprio Deus para suportar as adversidades. Quando você não se contamina, a adversidade virá, mas ela não vai te matar, ela não vai te enterrar, ela não vai abrir cova para te sepultar. Por quê? Porque você foi treinado para suportar a adversidade. Daniel está experimentando as adversidades. Ele está fora da sua terra, ele está em outra nação, ele está dentro de outra cultura. Só que Daniel não abre mão dos seus princípios. Daniel continua sendo quem ele era em Israel. E Deus te trouxe aqui nessa noite para me dizer: não adianta você ser alguém aqui dentro, enquanto você sai da porta para fora, você é uma outra pessoa, o seu comportamento é outro comportamento. Não, o que você é aqui, você tem que ser na sua casa. O que você é na sua casa, você tem que ser onde você trabalha. Naramante o Rebinarasai, para quando as adversidades sobrevierem, você não tomar choque. O segundo segredo que eu encontro na vida de Daniel: ele era possuído de determinação. Daniel era alguém determinado. Não vou comer do manjar, não vou beber do vinho. Tinha determinação. Você só vai chegar aonde Deus quer se você tiver determinação, porque as adversidades virão, mas se você for alguém determinado, ninguém vai te parar, palavra nenhuma vai te parar, sentimento nenhum vai te parar. Por quê? Porque já está determinado no seu coração ir até o fim. Quantas coisas você abriu mão para ir até o fim? Quantas coisas você renunciou para viver com o noivo, para viver com Jesus? A trombeta a qualquer momento vai tocar, e nós precisamos ter uma vida de determinação. Senhor, eu me entreguei ao Senhor, e esse vento não vai me parar, esta provação não vai me parar, essa adversidade não vai me parar, esse vento não vai me parar, essa frieza espiritual não vai me parar, essa dificuldade de orar não vai me parar, porque eu tenho uma vida determinada. Eu entreguei a minha vida ao Senhor até a tua volta. Quando nós percebemos cristãos que não têm determinação, a primeira adversidade que vem, ele foge, ele é arrancado da casa de Deus. E não é isso que Deus quer para a sua vida, não é isso que Deus quer para o seu povo. Deus quer que você tenha, que você seja treinado para as adversidades. Segundo, Deus quer que você tenha determinação. Eu vou chegar até o fim. Porque o começo é muito bom, irmão. O começo da nossa conversão é coisa linda. A gente quer estar na igreja todo santo dia. Só que os anos vão se passando e vem a metade ou parte do meio da
nossa caminhada. E aí vem o cansaço, vem os desafios, vem as tristezas, os abatimentos, vem tantas coisas. Mas quem carrega como disciplina, determinação, nada vai o detê-lo, nada vai pará-lo, nada vai estacionar aquilo que Deus confiou nas mãos dele. Por quê? Porque Daniel não permitiu-se contaminar. Existe uma geração colocando o pé aonde não é para colocar e dizendo: não tem problema, é só um pouquinho, eu só vou entrar aqui um pouquinho. E esse pouquinho de pessoas estão tirando o pé da casa de Deus e colocando o pé em ambientes em que Deus não quer que nós estejamos. Pessoas estão se contaminando, pessoas estão se perdendo. Quantas pessoas em 2023 estacionaram, encostaram a ferramenta e disseram: não vou mais caminhar, não vou mais romper. Mas quem está determinado, irmão, sabe quem o chamou, sabe quem o escolheu, sabe qual o preço do sacrifício na cruz do Calvário, e ele tem determinação. Ele olha para as dificuldades e ele diz: isso aí não vai me parar, porque se começar a levantar o muro, eu vou descer para a oração, e na oração Deus vai criar meios, Deus vai criar soluções para me dar vitória. Quem está aí, diga glória. Seja alguém determinado, seja alguém determinado. Não, mas fica aqui nessa roda, não tem problema você ficar aqui. Olha, não tem problema você se envolver com isso aqui, não tem problema você estar nesse ambiente, não tem problema. E o céu vai ecoando e gritando para mim, para você, e dizendo: tem problema sim, tem problema sim, porque vai arrancar segredos que estão dentro de você, vão arrancar dentro de você os segredos que Deus colocou em você. E segredo, irmão, a gente não sai gritando: olha, Deus me usa porque eu jejuo assim. Não, olha, Deus tem cuidado da minha casa porque eu faço assim. Não, é segredo. O seu segredo com Deus ninguém pode saber. Hoje nós sabemos os segredos de Daniel, porque Daniel foi aprovado, irmão, porque Daniel passou pela Babilônia, porque Daniel não foi contaminado, porque Daniel suportou todo momento contrário àquela localidade. Deus está dizendo para alguém aqui: você precisa ter determinação para vencer as circunstâncias que tentarem te cercar, e você não pode contar os seus segredos às pessoas. Quem está aí, diga glória. Terceiro segredo: ele cultivou a capacidade de resistir. Todos nós temos um nível de resistência, só que Daniel está cultivando, Daniel está melhorando a sua resiliência. Daniel está criando um nível, e esse nível de resistência está sendo aumentado. Então aquilo que vem como pressão para a vida de Daniel, quem está do lado de fora está olhando e está dizendo assim: como é que Daniel aguenta isso? Resistência. Como é que Daniel suporta isso? Resistência. Daniel está habilitando, Daniel está cultivando a capacidade de resistir. Não é assim quando você se converte. Aqueles que saíram da bebida, se chegam num ambiente em que as pessoas oferecem a primeira coisa. Hoje eu estava em um ambiente que alguém disse assim: você deixa de beber água e vem beber cerveja com nós. Digo: não, filho, bebe a sua cerveja, eu vou beber minha água, está ótimo. Porque nós seremos colocados à prova, e aí depende do seu nível de resistência. Porque tem gente que não, quando se converte, não pode estar em alguns ambientes, não tem resistência. E aí eles vão tentar a Deus, vão em ambientes que eles não têm estrutura para estar. E quando eu não tenho estrutura e vou num ambiente, eu estou tentando a Deus e eu vou cair. Se eu não suporto aquilo ainda, se eu não venci aquela batalha ainda, eu chego lá
a proposta é colocada e eu vou tombar. Só que Daniel está nos ensinando um segredo: capacidade de resistir. Resista. Resista. Talvez o que se levanta contra você para te contaminar é tentar tocar no seu matrimônio, no seu casamento. Alguém dizendo: não tem problema, você só vai dar uma fincada, não tem problema, ninguém vai saber. Resista às paixões, às concupiscências. Resista. Resista aquilo que muitas vezes é colocado como prato de lentilhas, e você diz: não, mas não tem ninguém aqui, não tem problema. Está ficando assustador o tanto de cristão voltando para o Egito, voltando para a Babilônia. E a gente escuta: irmãos, quem morreu por mim e por você foi Jesus. Nada pode nos tirar da casa de Deus, nada pode nos tirar dos nossos compromissos com Deus, nada pode nos desligar daquilo que nós temos com o grande. Daniel cultiva a capacidade de resistir. Resista ao pecado, resista às afrontas, resista à humilhação, resista, mas não se contamine. Não desça no nível de quem está lá embaixo, fazendo críticas, falando coisas que não tem nem cabimento. Mas você conhece o teu caráter, você conhece, sabe quem é você. Quem fala muitas vezes quer falar não no seu caráter, está tratando de coisas, tentando denigrir a sua imagem. Mas o céu conhece o teu caráter e você conhece o teu caráter. Aí Daniel tem outro segredo. Qual é, apóstolo? Ele possuía raízes profundas. Ele possuía raízes profundas. Sabe por que tem muita gente que não cria raiz? Porque não para em lugar nenhum. O vento bate, ele fala: vou sair da igreja porque a igreja está ruim. Não é a igreja. Muitas vezes é a própria pessoa, e ele não consegue ver nele o que está ruim nele, o que precisa melhorar nele. E quando o pastor chama e corrige ou exorta, diz: não vou ficar mais na igreja. A porta é a serventia da casa. Poxa, quando o Senhor não poderá nos corrigir? A Bíblia diz que o Pai corrige a quem Ele ama. Se você não quer se contaminar, você precisa ter raízes profundas de relacionamento com teu Deus. Eu não acredito no Evangelho que não tem profundidade nas raízes. Vem o vento e arranca a casa, vem o vento e arranca a família, vem o vento e arranca a finança. Por quê? Porque não tem profundidade. Perceba que quem tem profundidade passa vento e vendaval, mas continua de pé. Perceba que quem tem raiz profunda pode soprar no vale que for, se contamina. Não é porque eu saio da igreja e vou para um ambiente que todo mundo ou fuma, ou bebe, ou se droga, ou se prostitui, e eu vou me prostituir. A terça parte dos anjos, que hoje são demônios. Então, quando você quer uma hierarquia, você está chamando para a sua vida maldição. Então entenda: você tem uma ideia para ser colocada, peça a Deus sabedoria, apresente a ideia, mas tenha sabedoria. Talvez na igreja, talvez onde você trabalha, talvez no rol da sua família, você tem uma ideia para resolver um problema, mas peça a Deus sabedoria para você conseguir introduzir esta ideia e isso não virar um problema, uma desavença, uma rixa ou uma quebra de aliança. Daniel cultivava hábitos verticais.
Não era aqui, ó, horizontal. Os atos de Daniel eram na vertical. Daniel 6,10. Ele abria as janelas para a banda de Jerusalém e ele orava vertical. Ele falava de forma vertical. Por quê? Porque quando você procura soluções na horizontal, pessoas podem te ajudar, como também não podem. Mas quando você vai para a vertical, quando você eleva tudo que você precisa a Deus, Deus tem o poder de trazer solução naquilo que você precisa. Então Daniel tem o hábito, cultivava os hábitos verticais. Ele entrava no quarto, abria a janela. Daniel falava com Deus. Você precisa falar com Deus. Você precisa se separar mais para ter vida com Deus. É noite de nós, porque eu estou incluído na mensagem. É noite de nós revermos quem nós éramos e quem nós somos hoje. Lembra como você orava e como você ora hoje? Lembra como você estava mais assíduo às coisas de Deus e como hoje você está menos assim? Isso é para uma reflexão. É claro que muitos de nós estamos chegando a certa idade e não teremos o mesmo vigor. Mas entenda, aquilo que você realizava, o céu está com saudades. Aquilo que você fazia em Deus, na vertical, o céu está de abominar a súria, esperando que você volte a fazer. Deus não trabalha com inconstância, irmão. Pensa se Deus nos abençoasse quando Ele quisesse. Deixa o Pedro lá, deixa o Galdino lá, deixa a Lívia lá, deixa a Odete lá, deixa o professor lá. Na hora que eu quiser. E qualquer choro que a gente dá, irmão, o céu se movimenta e cria uma situação que nos atende. Então entenda, é na vertical. Como está a sua vida com Deus, irmãos? Muitas vezes o nosso comportamento revela quem nós somos. A nossa postura diante de um culto revela quem nós somos. Nós não precisamos provar nada para ninguém, mas o céu precisa receber o nosso melhor. Como disse o pastor Sebastião, não pode ser resto, não pode ser esmola, não, tem que ser o seu melhor, porque hoje pode ser o seu último culto, hoje pode ser a sua última oportunidade de adorar, de bem dizer, e se a trombeta tocar. Então guarde, termino para nós orarmos. Ele possuía aversão ao quarto escuro, lugar de intimidade. Daniel gostava de passar horas com Deus, com tudo apagado, escuro. Momento de intimidade. Tem gente que tem dificuldade de fechar o olho dentro da igreja. Ninguém vai roubar sua carteira, ninguém vai roubar seu celular, irmão. Tem gente que tem dificuldade de fechar o olho. Ele passa o culto inteiro com o olho aberto, ele não consegue desligar, irmão. E Daniel está nos ensinando, para não se contaminar, se desliga aqui da terra. Da porta para fora, está lá os seus problemas. Mas quando você entra da porta para dentro, você precisa se desligar. Para quê? Para Deus atuar aonde você precisa. Pensa se nós entramos aqui no culto, preocupado com o que vai pagar amanhã, com o que vai acontecer amanhã. Irmão, não se cultua. E Daniel está nos ensinando, se desligue. Tudo aquilo que te deixa ligado na terra, daquela porta para dentro, desliga. Isso é disciplina, desliga. Olha, isso aqui está me impedindo da glória, isso aqui está me impedindo da aleluia, isso aqui está me impedindo de adorar, isso aqui está me impedindo de orar na igreja. E nessa noite
você não se contamine. Os manjares estão lá fora e muitas vezes vão se apresentar aonde você estiver, mas você é um Daniel. Você é alguém que Deus escolheu e Deus não abre mão de você. Deus quer marcar você para que, como Daniel, você marque Sadraque, Mesaque e Abednego e todo o palácio reconheça que o Deus de Daniel é o Deus de toda a terra. As pessoas vão te procurar e vão dizer: eu quero que você apresente a minha causa ao seu Deus, porque eu sei que o seu Deus responde, eu sei que o seu Deus intervém, eu sei que o seu Deus cura, eu sei que o seu Deus liberta, eu sei que o seu Deus transforma. Se coloca junto.